Na Band FM, quem ama não esquece. Algumas coisas na vida da gente são bem difíceis de entender. Por mais que a gente procure razão, motivo ou sentido, simplesmente não conseguimos aceitar porque, por mais que a gente tente, tem coisa que é bem dolorosa, né? Eu era bem jovem quando eu engravidei da minha filha mais velha, a Fabiola. Apesar de eu ficar muito contente com o nascimento dela, uma parte de mim estava sofrendo muito porque o pai da Fabi não quis assumir a própria filha e sumiu. Sumiu assim que soube que eu estava grávida. Eu fui obrigada a ser mãe solo e durante 3 anos eu batalhei muito, muito mesmo para criar a Fabi sozinha, sem a figura paterna. Até que um dia, em um dos raros momentos de lazer que eu tinha, a minha vida mudou para sempre. Lá na minha cidade, às vezes aconteciam alguns shows e quando eu conseguia, eu ia e levava a Fabi comigo. Em uma dessas vezes, enquanto eu curtia o show com a Fabi e com a minha irmã, eu acabei conhecendo um fotógrafo que estava por lá para cobrir o evento. Na hora que eu bati os olhos nele, eu já fiquei interessada. E eu percebi que ele também se interessou por mim porque ele ficou me encarando bastante, sabe? Quando o show acabou, ele veio falar comigo. Me disse que chamava Marcos e nós ficamos ali conversando durante um tempão. Claro, Patrícia, claro, eu topo tirar as fotos do aniversário da sua filha. Pra mim não tem problema nenhum. Jura? Sim. Nossa, isso ia ser um sonho. Eu crio ela sozinha, sabe? E sempre que eu posso, eu tento fazer um agrado pra ela. Eu não quero que no futuro ela sinta que alguma coisa faltou, entendeu? Você tá certo. Aí eu não sei se você consegue entender o que eu tô falando. Entendo perfeitamente. Mas não se preocupa. As fotos vão ficar maravilhosas, eu te prometo. Depois me passa o seu telefone e a gente vai combinando até lá. A gente continuou conversando por mais um tempo. E aí eu me despedi do Marcos, fui embora com a minha irmã e com a minha filha. Quando eu cheguei em casa, coloquei a Fabi para dormir e comecei a conversar com a minha irmã sobre o Marcos. Ela também tinha conhecido ele, mas na hora que nós ficamos ali conversando, ela ficou brincando com a Fabi, assim, meio afastada de todo mundo. Eu admiti para ela que eu tinha me interessado bastante por ele e que a gente até tinha meio que combinado de se ver. Mas foi aí que eu me dei conta que eu tinha cometido um erro terrível. Eu não passei o meu número pro Marcos. A gente estava conversando ali, batendo papo, que na hora eu nem pensei. Eu esqueci. Eu fiquei tão chateada com isso. Será que ele ia pensar que eu tinha enrolado ele de propósito para não passar o meu número? Será que a gente nunca mais, de repente, ia conseguir se encontrar? Ai, como eu pude ser tão distraída, meu Deus. Eu nem sabia onde procurar por ele. Eu fiquei realmente desolada, sabe? Porque, apesar de ter passado algumas horas ali conversando com ele, eu tinha sentido uma coisa legal, sabe? E agora eu não sabia mais se a gente ia voltar a se ver. Mas, gente, eu vou falar um negócio, viu? O destino tem cada uma. Quando uma coisa tem que ser, vai ser. Pode o mundo desabar. Mas quando uma coisa está destinada para acontecer, não importa. Não importa. O universo vai se encarregar de fazer acontecer. Alguns dias se passaram e por um capricho do destino, a minha irmã acabou encontrando com o Marcos na rua. Dá para acreditar numa coisa dessas? Na rua! Ela veio me dizer toda feliz que encontrou com ele, que ele perguntou por mim. Ela também me disse que explicou tudo o que tinha acontecido e acabou pegando o número dele, né, para eu poder ligar. Assim que ela me deu, eu não perdi mais tempo. Liguei na mesma hora. A gente começou a conversar sobre várias coisas e no final ele me convidou para sair. O nosso primeiro encontro foi absolutamente incrível. E depois disso a gente passou a se ver sempre que possível, sempre que a gente tinha uma folguinha nos nossos trabalhos, a gente se encontrava.
Logo, nosso relacionamento foi ficando sério. E depois de uns 6 meses, o Marcos me convidou para ir morar com ele. Eu estava feliz demais. Mas eu pensei bastante. Afinal, eu não sou sozinha, né? Eu tinha uma filha pequena. Mas o Marcos insistiu e, para ser sincera, ele sempre fez questão de mostrar que seria um ótimo pai para a Fabi. Eu e o Marcos nos casamos. É sério, casamos. E tivemos mais um filho, o Marco Vinícius. Depois de 5 anos, Deus nos enviou mais um presente. A nossa menina, nossa filha, Manuela Vitória. Aquela foi uma das melhores fases das nossas vidas. A gente estava tão feliz, meu Deus, tão realizados. Mas foi justamente ali que o nosso conto de fadas começou a ruir. Poucos dias depois de a Manuela nascer, a mãe do Marcos teve um problema no coração e não resistiu. Aquilo foi tão inesperado. A morte da minha sogra mexeu demais com a gente. Por um lado, nós estávamos felizes pela nossa filha que tinha acabado de chegar. Mas por outro, nós ficamos muito devastados pela partida da avó dela. E o pior é que aquele foi só o começo do nosso sofrimento. Só tinham passado alguns dias da morte da mãe do Marcos, e aí foi ele quem começou a se sentir mal. O meu marido passou a ter um monte de mal-estar e uma sequência, de diarreia que não passava por nada. Amor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu nunca tive nada parecido com isso. Parece até que meu corpo está tentando dizer alguma coisa. Olha, tá muito estranho, muito. Calma, meu bem, calma. Mas olha, eu acho melhor a gente ir pro hospital, sabia? Eu acho que você só comeu alguma coisa estragada, que não te fez bem. Mas de qualquer forma, eu acho que é bom a gente consultar um médico. Eu espero mesmo que seja um simples mal-estar. E que passe logo, porque eu não tô mais aguentando. Fica calmo, não vai ser nada, você vai ver. Deus te ouça, Fabi. Deus te ouça. O Marcos estava realmente preocupado. E por isso nós fomos logo ver o que estava acontecendo com ele. Quando nós chegamos no hospital, meu marido fez vários exames. E a gente até se assustou com a quantidade de coisas que eles estavam pedindo. Mas aí os médicos tranquilizaram a gente dizendo que era só uma precaução mesmo. Aos poucos, os resultados começaram a sair. E aí eles foram pedindo mais e mais exames. Apesar de acalmarem a gente, o meu coração ia ficando cada vez mais apertado. Era uma sensação ruim, sabe? Até que enfim, depois de uma sequência desgastante e muito cansativa, finalmente o diagnóstico saiu. E para o nosso azar, o resultado foi o pior que poderíamos esperar. Nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar o que era. A gente entrou ali naquele hospital por um simples mal-estar, por uma coisa simples, uma diarreia. E nós descobrimos que o Marcos, o meu marido, estava com leucemia. Meu Deus do céu! Leucemia! Ouvir uma coisa como essa tira o chão de qualquer pessoa. Leucemia. Não podia ser. A gente tinha acabado de ter uma filha. Ele tinha perdido a mãe há pouquíssimo tempo. E agora ele estava ali recebendo uma notícia como essa. Apesar da gente não querer, apesar da gente tentar ser otimista, não tem jeito. Ouvir isso soa como uma sentença de morte. E eu fiquei arrasada. O Marcos, meu Deus, nem se fala. O meu marido ficou apavorado. Ele era um cara tão feliz, ele amava a vida, os filhos, a vida que a gente dividia, ele sabia. Bom, ele sabia que os próximos momentos iam ser muito duros. E isso não foi tudo, não.
Quem dera se fosse, viu? A gente nem tinha conseguido digerir a notícia ainda, quando o médico ainda terminou de vez de acabar com todas as esperanças. Ele falou pra gente que o meu marido poderia fazer o tratamento e que poderia viver por mais algum tempo, mas que a gente tinha que ter os pés no chão porque o caso dele era muito sério. A gente conseguiu entender o que ele estava dizendo. A gente entendeu que o diagnóstico era mesmo uma sentença de morte. O que eu posso dizer? Ouvir uma coisa assim é sentir que você está caindo sem parar num poço sem fundo, numa escuridão total. Patrícia, meu amor, não fica assim. Eu não consigo. Eu não suporto te ver triste desse jeito. Eu sei que essa doença pegou a gente de surpresa, mas vai ficar tudo bem, você vai ver. Não, Marcos, não. Não vai ficar tudo bem. Você ouviu o médico, você ouviu o que ele falou. Essa doença vai roubar você. Vai tirar você de mim, vai tirar você dos nossos filhos. A Manuzinha, ela nem vai lembrar do pai dela quando ela crescer. Você tá entendendo? Tudo por causa dessa doença maldita e eu nem posso fazer nada pra te ajudar, nada. Eu não me conformo, isso não é justo. Patrícia, calma. Eu sei, assim como você, que o meu destino tá traçado. A gente tem que ser realista. Eu sei que eu não tenho muito tempo aqui. E eu sei também que os nossos próximos dias daqui pra frente vão ser muito difíceis. Mas eu quero aproveitar o tempo que me resta pra ficar perto das pessoas que eu mais amo nesse mundo, entendeu? Como é que você consegue, Marcos? Como é que você consegue ficar calmo num momento desses, hein? Eu não tô calmo. Eu também não acho justo. Eu tô morrendo de medo. Com muito medo mesmo. Mas depois de pensar muito, eu acabei percebendo que ou eu deixo esse medo me consumir, ou eu tento ignorar e eu vou viver com você e com as crianças o tempo que eu tiver da melhor forma possível. E vai ser melhor assim. Era tudo triste demais. Mas friamente pensando, ele estava certo. O melhor a fazer era colocar as emoções de lado e viver. Viver o que a gente poderia e por quanto Deus permitisse. Algum tempo depois, o Marcos começou a fazer o tratamento e ele sofria tanto, meu Deus, tanto. Ele ficava cansado, com mal-estar, muito debilitado. E eu, muitas vezes, não conseguia me segurar. Eu chorava na frente dele. Eu não queria, sabe? Não queria. Eu não queria que ele me visse sofrendo. Eu queria que ele me visse forte para saber que poderia contar comigo para o que ele precisasse, mas nem sempre eu conseguia. A verdade é que eu estava perdendo meu marido e isso me doía tanto, mas tanto. Depois da 6ª sessão de químio, ele foi internado pela primeira vez. E depois disso foi um eterno entra e sai do hospital. Até que ele entrou e, bom, ele não saiu mais. O Marcos lutou bravamente. O meu marido, nossa, ele foi tão forte, ele foi tão guerreiro. Durante 3 anos ele tentou, mesmo sabendo que ele não ia vencer. Mesmo assim ele tentou. Ele não entregou os pontos em nenhum momento, sabia? Ele não desistiu de viver por nenhum segundo. Mas chegou uma hora que a doença conseguiu. Ela conseguiu tirar ele de mim.
Ele foi embora. Essa doença arrancou o amor da minha vida dos meus braços. Tem 2 anos que o Marcos se foi. E não tem nem um dia sequer que eu não pense nele e que os nossos filhos não sintam a falta dele. Eu queria tanto ser um pouquinho mais evoluída e aceitar o destino que a vida escolheu pra gente. Eu queria mesmo, mas na verdade até hoje eu não consigo. Não consigo entender por que tinha que acontecer tudo isso. Eu não consigo me conformar em ter perdido um homem tão bom como ele. Às vezes eu fico triste. Às vezes eu fico muito brava. Eu fico com raiva, sabe? Raiva mesmo. Mas infelizmente nada que eu sinta, nada que eu faça vai fazer o meu marido voltar. Nada, nenhum sentimento. O Marcos foi um verdadeiro presente que Deus enviou para minha vida. Pelo menos o privilégio de ser plenamente feliz ao lado dele por quase 13 anos eu tive. Eu só tenho a agradecer por ter tido a oportunidade de dividir a minha vida com uma pessoa tão especial como o Marcos. Marcos, você será o amor da minha vida para sempre.